Então Abraão partiu como o Senhor lhe havia dito. Não há detalhe nenhum. Quanto tempo Abraão levou para arrumar as coisas? Como que ele se despediu das suas famílias, do seu parente? Não há detalhes nenhum, simplesmente diz, Abraão partiu. A gente sabe que Abraão tinha um grande acampamento, centenas de pessoas trabalhavam para ele, centenas de pessoas lutavam por ele. Então, Abraão tomou Sarai, sua esposa, e Ló, filho de seu irmão, e todos os seus bens que eles haviam reunido, e o povo que haviam adquirido em Harã, e partiram para ir para a terra de Canaã. Então eles vieram para a terra de Canaã. Os versículos seguintes nos contam sobre a riqueza de Abraão e o número de pessoas que seguia a sua família. Abraão era muito rico em gado, em prata e em ouro. Ora, quando Abraão soube que seu irmão havia sido levado cativo, armou seus 318 servos treinados, nascidos em sua própria casa, e foi em sua perseguição até Dan. Quando Abraão deixou a cidade de Harã, um grupo muito grande de pessoas seguiram, mesmo não sabendo para onde ele ia. Mas eles estavam dispostos ao lado de Abraão, a lutar por Abraão. E quando Ló, acontece isso com a família de Ló, Abraão não se lembrou das brigas que teve com Ló, das brigas que teve com os pastores de Ló. Ele não agiu de forma vingativa, ele simplesmente deu a outra face e retribuiu aqueles sem nenhum egoísmo e sem buscar honra. Foi ali salvar Ló. Walter Kaufmann, no seu livro A Fé de um Herege, diz que nenhum homem jamais foi adorado ou recebeu sequer um status semidivino. Este é um dos fatos mais extraordinários sobre a religião do Antigo Testamento. Nunca houve um culto a Moisés ou a qualquer outra figura bíblica. E é por isso que até hoje ninguém conhece o lugar onde está sepultado Moisés, para que ele não virasse um lugar de peregrinação e de adoração. Nenhuma religião manteve uma visão mais elevada da humanidade do que o livro que nos diz que somos cada um a imagem e semelhança de Deus. No entanto, ninguém ou nenhum livro foi mais honesto sobre as palavras e as falhas dos heróis da Bíblia. Deus nunca nos pediu para sermos perfeitos. Ele nos pede, em vez disso, que nós assumamos os riscos na busca do que é certo e do que é bom. E que reconheçamos os erros que inevitavelmente cometeremos. No judaísmo, a vida moral consiste em aprender e crescer, sabendo que mesmo os maiores têm falhas, e mesmo os piores têm graça. O que o Eterno disse que iria acontecer, vai acontecer. Se a gente gostar ou não. Mas nós podemos ter esperança, pois servimos a um Deus fiel. O Eterno exige de nós humildade e generosidade para com os outros. E essa mistura única de idealismo e realismo é
a moralidade na sua forma mais madura. Esse homem influente que existiu, ele não aparece em nenhuma lista dos homens mais influentes do mundo. Ele nunca governou um império. Ele nunca comandou um exército. Ele não se envolveu em atos espetaculares de heroísmo no campo de batalha. Ele não realizou milagres. Não proclamou nenhuma profecia. Não liderou uma multidão de seguidores, porque ele tinha apenas um discípulo, seu próprio filho. Bem diferente de hoje. Hoje as pessoas querem fazer as coisas para terem fama, para ter milhares de seguidores, mas falta maturidade, falta humildade. No entanto, hoje, mais da metade dos milhares de milhões de pessoas vivas na face do planeta identificam-se como seus herdeiros. Seu nome é Abraão, e ele não se enquadra em nenhum estereótipo convencional. Ele não é descrito como único em sua geração, como Noé. A Torá não conta histórias dele da sua infância, como acontece com Moisés. Não sabemos nada sobre a infância de Abraão. Quando Deus o chama para deixar a sua terra, o seu local de nascimento e a casa do seu pai, a gente não tem a menor ideia de por que ele foi escolhido. No entanto, nunca uma promessa foi mais ricamente cumprida do que as palavras de Deus quando ele mudou o nome de Abrão para Abraão. Pois eu te fiz pai de muitas nações. Hoje existem 56 nações islâmicas, mais de 80 nações cristãs e ainda o Estado judeu. Verdadeiramente, Abraão se tornou pai de muitas nações. Existem 3 retratos famosos de Abraão. O primeiro é o que eu aprendi quando criança. Abraão, deixado sozinho na loja com os ídolos do seu pai, ele pega o martelo e quebra todos. E depois que ele termina, ele deixa o martelo na mão dessa estátua que era o ídolo maior. Seu pai, Terá, chega na loja e vê aquela destruição, todos os ídolos que ele vendia, comercializava e adorava, destruídos. E pergunta: quem causou essa destruição? E Abraão responde: uai, ele não falou uai não, porque ele não era mineiro. Você não vê? O martelo está nas mãos do ídolo. Deve ter sido ele. Terá responde: mas um ídolo é apenas feito de madeira e pedra. E Abraão responde: então, pai, como você pode adorá-los? Esse Abraão é o destruidor de imagens. O homem que ainda jovem se rebelou contra o mundo pagão, o mundo politeísta, que adorava vários deuses, o mundo ligado à superstição, à magia. O segundo retrato, mais enigmático, é Abraão viajando, e ele vê como um palácio em chamas. Ele se perguntou: é possível que o palácio não tenha dono? O dono do palácio olhou e disse: eu sou o dono do palácio. Então Abraão disse: é possível que falte um governante no mundo?
Deus olhou e disse: eu sou o governante, o soberano do universo. Abraão vê a ordem da natureza, o design maravilhoso do universo e considera aquilo um palácio que deve ter sido feito de alguém para alguém. Mas o palácio está em chamas. Certamente o proprietário deveria estar apagando as chamas. Você não deixa um palácio vazio e totalmente desprotegido. Mesmo assim, o dono do palácio o chama, da mesma forma como Deus chamou Abrão, pedindo que ele ajudasse a combater o incêndio. Deus precisa de nós para combater esse instinto destrutivo do coração humano. Este retrato é de Abraão, aquele lutador contra as injustiças. O homem que vê a beleza do universo criado por Deus ser desfigurada pelos sofrimentos que o próprio homem inflige no homem. Finalmente, veio uma terceira imagem. Depois de ter sido desmamado, ainda criança, a mente de Abraão começou a refletir. E dia e noite ele se perguntava: como é possível que essa esfera celestial esteja continuamente guiando o mundo e não tenha ninguém para guiá-la? Não tem ninguém para fazê-la girar? Pois não pode ser que ela gire sozinha. Abraão não tinha professor, Abraão não tinha ninguém para instruí-lo. Ele estava cercado em Ur dos caldeus por idólatras tolos. Seu pai e sua mãe e toda a população adoravam ídolos. E ele adorava também. Mas a sua mente estava constantemente ativa até que ele alcançou o caminho da verdade e encontrou uma linha correta de pensamento e soube que existe apenas um Deus, aquele que guia as esferas celestes e criou tudo, e que entre tudo o que existe não há outro Deus além dele. Esse é o Abrão filósofo, antecipando Aristóteles, usando argumentos metafísicos para provar a existência de Deus. 3 imagens, 3 retratos de Abraão. O primeiro vê os judeus como iconoclastas, quer dizer, quebrador de imagem, desafia todos os ídolos da época. A segunda vê a identidade judaica como um compromisso com uma sociedade justa. Albert Einstein falou do amor quase fanático pela justiça, como uma das características do povo judeu. A terceira imagem nos lembra que os pensadores gregos, discípulos de Aristóteles, falam dos judeus como uma nação de filósofos. Portanto, essas opiniões são todas verdadeiras e profundas, mas não há evidência delas diretamente na Torá. O que então a Torá diz sobre Abraão? Abraão foi escolhido somente, simplesmente por ser pai. O Av de Abraão significa pai.
As duas primeiras letras do nome de Abrão ou de Abraão, que são as mesmas, significa pai. No único versículo que a Torá explica a escolha, né? Que nós perguntamos, por que escolheu Abrão? O único versículo explica, pois eu o escolhi para que ele oriente seus filhos e sua família depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, fazendo o que é certo e justo, para que o Senhor faça com que Abraão cumpra o que lhe prometeu. Deus nos chamou aqui, pais, para ensinarmos os nossos filhos aquilo que ele ensinou a Abraão. Essas grandes cenas da vida de Abraão, a espera por um filho, o nascimento de Ismael, aquela tensão entre Sara e Agar, o nascimento de Isaac, a cena da amarração, né, onde Deus pede a vida de Isaac, são todas sobre o seu papel como pai. Cada vida é um universo. Portanto, se você deseja compreender a criação do universo, pense no nascimento de um filho. Abraão, o herói da fé, é simplesmente um pai. Para conhecer a mente de Deus, nós não precisamos da física teórica, como disse Stephen Hawking. Precisamos simplesmente entender o que é ser pai. A força desse povo é o amor dos pais pelos filhos. Não apenas as mães, mas também os pais. Uma criança judia tem duas mães. O judaísmo pega o que é natural e o santifica, o que é físico e o reveste de espiritualidade, o que é considerado normal em outros lugares, nós vemos isso como um milagre. A terra de Canaã não oferecia nada de bom para Abraão. Por que Deus a escolheu então? Pois é na terra adversa que Deus revela a sua glória a Abraão e a seus descendentes. Se você está passando por um momento complicado, difícil, não desista, aproxime-se mais de Deus, revele-se a Ele primeiro e Ele se revelará a você. Nós temos um Deus que cumpre suas promessas. Não temas. Por favor, orem por Israel, orem pelos judeus, orem pelos árabes, para que encontrem uma maneira de viver lado a lado e em paz. E que todos prosperem e possam abençoar o mundo inteiro. Shabbat Shalom.